Fala aí, manos, como é que vocês estão? Eu abri uma caixinha de pergunta ontem no meu Instagram, eu recebi várias sugestões e tem vários assuntos massa aí pra falar. É bem legal, eu salvei a caixinha lá porque tem bastante assunto e é legal saber o que vocês querem ouvir também. Mas tá sendo muito legal voltar com esse podcast. Eu tô gravando isso praticamente de primeira. Antigamente tudo que eu ia fazer, ia gravar vídeo, ia gravar podcast, eu demorava um ano, eu ia lá excluía, eu ia lá gravava de novo, tudo mais, achando que não ficou legal. E agora eu tô mandando na lata, como se fosse uma conversa com vocês e não tem volta. E esse podcast não vai ser muito longo, sei lá, vou começar a falar aqui sobre um assunto que uma pessoa só me pediu, mas eu tava querendo fazer já, falar sobre guitarra, eu já tive várias guitarras, hoje eu sou endorse da MV e eu tenho várias experiências com guitarra, e muita gente me manda inbox do tipo, cara, eu tenho tanto, preciso comprar uma guitarra, eu tenho tanto, eu preciso investir num instrumento. Pera aí que eu fechei a janela, que o Taubaté tá movimentado hoje, o pessoal não tá na quarentena não. E aí eu recebo direto assim umas perguntas falando de guitarra. Peraí, deixa eu colocar meu celular pra carregar aqui, que tá difícil, viu? Foi. Eu recebo direto pergunta de guitarra, gente querendo investir em instrumento, enfim. Mano, eu tô com... Daqui a pouco eu vou fazer aniversário, cara. Dia 15 de maio, eu faço 32 anos. E 32 anos, comecei a tocar mais ou menos com 10 anos. Putz, cara, tem uns 20 anos aí, 21 anos, 22 anos de guitarra. Comecei a tocar com 10, 12 anos, não lembro, alguma coisa assim. E eu já tive muita guitarra, muita. E nos últimos tempos, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter boas guitarras, assim. No começo eu tinha guitarras nacionais, não que não sejam boas, né? Mas que, cara, a qualidade dos produtos importados ainda é muito grande, assim, sabe? E por que eu quero valorizar a MV? Eu já vou falar isso sobre as guitarras nacionais de hoje. Mas antigamente, há uns anos atrás aí, quem que a gente tinha de guitarra? Tinha a Iannis Zaganin, essa marca, eu tinha sonho de ter uma guitarra deles. Eu lembro que na época eu trampava, assim, era novão, assim, e ganhava uma grana bem curta. E não tinha condições de ter uma, na época eram uns 6 pau, e eu tinha muita vontade de ter uma dessa. Eu não tinha muita vontade de ter uma Tajima, as experiências que eu tive com Tajima não foram legais. Eu sei que tem muita guitarra boa da Tajima, até endorse. Esses dias eu fui tocar na arena e, cara, foi muito emocionante isso. Eu já até fugi do assunto. Eu encontrei o Juninho, do nada eu tava no banco de reserva lá passando o som e chega o Juninho Afran. Cara, o Juninho você pode até não gostar do estilo, de rock e tudo mais. Eu sei que a maioria aqui gosta. Mas, cara, ele é um herói da guitarra brasileira. Ele é o cara que mais influenciou toda uma geração. E foi muito massa. E aí eu vi de perto, eu gravei até no meu backstage. Tem um vídeo meu no YouTube, quem não assistiu, assiste lá. De backstage desse dia da arena. Eu peguei um pouquinho da passagem de som do Juninho. É muito legal, cara. Você vê ele com os mesmos pedais que ele usa já tem um tempo. Ele tem as parcerias dele. E ele tira um sonzão dentro da realidade dele, dentro do que ele propõe a fazer, animal. Tem gente que pode falar, pô, mas não é minha referência de som, não sei o quê. Mas, cara, é o som dele e é muito massa. É um som muito bonito, eu acho que as notas grudam. Enfim, falar do Juninho eu sou meio suspeito, mano, porque eu conheci ele agora como pessoa, ele começou a me seguir, eu fiquei mó feliz, falei, puxa, cara, que massa. Tipo, um cara que sempre foi referência pra mim. E aí, só voltando na guitarra, eu vi a guitarra dele, a assinatura dele. E aí, cara, quando você vê um cara que é um ícone, com o produto dele, com o instrumento dele, que virou uma marca, é muito legal, sabe? E a guitarra dele é muito bem construída, assim, eu vi de perto, eu vi as especificações, não sei se é a mesma que a Tajima vende, idêntica, enfim. Mas é isso. Eu usei muita guitarra, eu tive muitas experiências, e o que nesses últimos tempos eu comecei a procurar numa guitarra? Na verdade, assim, é uma experiência um pouco pessoal. Nos últimos tempos eu usei bastante a Gretchen, que todo mundo sabe, aquela pretinha. Antes dela eu tinha uma Tinline branca, eu tinha uma Teleca com humbucker, eu tinha uma Strato.
E dentro de tudo isso, e os amigos, aqui em Taubaté, o André Aquino tá aqui, o Beat tá aqui, o Morada tinha uma Duesenberg, o Beat tem as guitarras dele, o André tem as guitarras dele, é muito fácil pra gente conseguir guitarra. Então se eu for tocar, cara, eu chego lá, pô, me empresta essa daí, deixa eu testar essa daí, não sei o que. A galera sempre tá tocando com guitarra diferente. Por que que eu não fico trocando de guitarra? Tipo assim, eu sempre fidelizo um tempo com uma guitarra. Porque você pode, não é Covid não, você pode pegar uma guitarra muito boa com uma sonoridade muito boa, mas cara, se você não estiver acostumado com o braço da guitarra, você vai sofrer, não tem jeito. Se você é um piloto e do nada você pegar um carro muito bom, mas que você não conhece, você vai tomar pau. Então, esse negócio de, tipo, você vai chegar pra tocar num lugar, pô, tem uma guitarra lá, tem uma Duce, mano, esquece, velho, você não conhece a guitarra, você não conhece o braço dela, você não sabe até onde você pode ir com o bend nela, isso faz toda a diferença. Então, por isso que eu não fico trocando muito, assim, tipo, cada viagem eu tô com uma, por causa disso. Eu gosto de pegar uma guitarra e encaixar minha mão no braço dela. Mas é muito fácil pra gente usar. E nesses últimos tempos eu usei Duesenberg, Gretchen, Veritas. Eu testei todas essas guitarras, Nash, todas as guitarras aí que estão mais em alta, né, que a galera quer comprar. Eu testei todas elas. E por que que eu fiz uma... Primeiro, por que que eu fiz uma tele com MV? Porque já fazia um tempo que eu tava com vontade de tocar de tele. A tele tem uma sonoridade muito pessoal, independente da configuração que você coloca. Som de tele é som de tele. Tirando aquelas tele que a galera modifica tudo, enfim. Mas a minha tele, ela é muito confortável. O braço dela é em mogno. Ela é uma guitarra que, assim, a tele ela tem a tendência de ser uma guitarra um pouco média aguda. A minha, ela é um pouco diferente, porque o braço em mogno deixa ela um pouquinho mais encorpado. Os captadores deixam um pouco mais encorpado, como eu já falei, o captador humbucker dela é um captador de Gibson, então já deixa ela um pouco mais opaca, não deixa tão brilhante. E os trastes inox, ela é um pouquinho diferente, mas é uma das coisas que eu pensei nesses últimos tempos, que eu sofri muito, foi com afinação. Por quê? Se você pega uma guitarra que a ponte não é fixa, por exemplo, uma Gretsch, a Gretsch tem uma sonzeira, eu amo a sonoridade da Gretsch, mas não teve uma vez que eu fui viajar, e ela não estava muito desafinada na hora de tocar. Por quê? Porque a Gretsch, a maioria das Gretschs, ela tem como se fosse o carrinho da ponte ali, é de madeira. Algumas pessoas colocam aquela ponte tipo de Gibson, sabe? Eu não lembro o nome dela. E tem algumas Gretsch que são um pouquinho diferentes, mas no geral elas têm um carrinho de madeira. E não dá pra confiar numa guitarra que tem um carrinho de madeira. Mexe o tempo todo. Claro, se você for tocar em casa, em estúdio, ou se você toca na sua igreja, de boa. Mas se você precisa de uma guitarra para viajar, para mudança de ambiente, para despachar, tudo mais, é muito ruim guitarra com Bigsby. Então essa é uma opinião não só minha, mas de muitos amigos. A Bigsby da Duesenberg, que não é Bigsby, é a ponte própria dela, é um pouco melhor, mas também desafina. Toda guitarra que a ponte não é fixa, se você ficar levando para a estrada e for ficar viajando, a ponte vai desafinar. Então, tem umas que vai desafinar mais, outras menos, né? Mas, no geral, elas são um pouco mais sensíveis, sim. E aí, eu fiquei pensando, cara, acho que é muito melhor eu ter uma guitarra mais segura de afinação, que volta a pouco, ainda mais quando você usa capo, e perder algo, talvez, na estética dela, e também aquele lancezinho do trêmulo, né? Que é bonitinho, você no final do acorde você dá aquela alavancadinha assim, ter aquele tremo. Melhor eu perder isso e ganhar na confiabilidade e ter uma guitarra segura, sabe? E aí eu comecei a pensar em ponte fixa. Tanto é que essa minha nova que eu tô fazendo da MV, que eu não divulguei ainda, é uma guitarra de ponte fixa. Por mais que é um modelinho um pouquinho diferente, eu quero ponte fixa nas minhas guitarras agora. Eu quero guitarra segura, sabe? Porque eu nunca penso em guitarra pra usar de vez em quando. Eu penso assim, se eu gostar muito dessa guitarra, eu vou levar ela pra estrada, eu vou tocar com ela o tempo todo. E eu quero uma guitarra mais segura. Então, a minha Gretchen preta é muito boa. Eu gravei muita coisa com ela, mas eu tava sofrendo um pouquinho com a afinação dela.
por esse lance dela andar, e do carrinho dela andar. E a Duzi de alguns amigos também sofre a mesma coisa, enfim, as guitarras. Essas guitarras, tipo uma Tele, se você botar Bigsby, que não é dela, putz, dificilmente vai encaixar bem. Um dia eu perguntei pro Dick, falei, mano, como é que é se eu colocar uma Bigsby numa guitarra que não tem? Ele falou, mano, tem guitarra que vai aceitar bem, tem guitarra que vai, sei lá. Então eu tô bem mais seguro aí com ponte fixa. Então agora eu tô com uma Tele, tô curtindo bastante, que é uma especificação bem minha. A minha Stratinho, que todo mundo conhece da MV, eu acabei de receber meus novos captadores. Eu tô querendo padronizar meu som. Independente se é Tele, Strato, eu quero que as minhas guitarras se conversem, que elas tenham mais ou menos a mesma característica ali de som. Então, eu tenho agora um set meu, Signature da Custom, eu vou colocar na minha Strato também. E a minha guitarra nova, eu só tô decidindo, ou vai ser P90 ou vai ser o TV Jones, que é uma onda de guitar inline, até de Gretchen também. Os capos vai ser isso. Mas que é legal vocês pensarem em guitarra, gente? Hoje eu tô falando uma opinião pessoal, tá? Se eu tô com uma grana na mão, por exemplo, eu tenho 3 pau na mão, o que eu faço? Eu procuro comprar uma fendoca mexicana. Na verdade, nem sempre o que é mexicano é inferior ao americano e americano é melhor do que mexicano. É de guitarra para guitarra. Tem guitarra mexicana que dá pau em guitarra americana. Depende do ano, depende da madeira, depende da série, um monte de coisa. Pensa que essas guitarras, a Fender, tem muita guitarra boa, mas tem muita guitarra... Mano, essas empresas, elas fazem guitarra em série. Já não é mais aquilo que o cara monta a guitarra, testa. Então, assim... As americanas são boas guitarras, com certeza, tem um padrão de qualidade muito bom, mas tem muita mexicana antiga aí que é legal, sabe? Tem muita guitarra japonesa que é legal, muita guitarra japonesa que é bem massa. Se eu tenho uma grana na mão aí, uns 3 pau e meio, não sei agora com esse negócio da crise aí, do corona, eu não sei quanto que você paga. Mas hoje, se eu não tenho uma guitarra, tô falando com você, se você não tem uma guitarra, ou se você só tem uma guitarra, o que você compraria? Eu compraria uma Tele ou uma Stratinho mexicana, primeira coisa. Se eu tenho um pouquinho mais para gastar, na minha opinião, e você pode concordar ou não, mas não é porque eu sou endorse da MV, mas se você tem aí uns 6 pau na mão, você pode investir numa guitarra nacional. Por que eu com 6 conto eu invisto numa MV? Tira o Deléo, esquece o Deléo endorse, tá? Pensa no Deléo, uma pessoa normal, um guitarrista. Por que eu investiria numa MV e não em uma Fender? Na verdade é o seguinte, se você for investir para pensar em vender lá na frente, talvez compensa mais uma Fender, que tem mais nome, tem mais mercado. Mas com os mesmos 6 mil que você gasta numa Fender comum, tá? Você compra uma MV. E MV vem tarraxa, ponte, gotô. O sistema da parte elétrica de dentro é um sistema muito bom. Ela vem com tudo do mais top numa guitarra de entrada da MV. Então, assim, pensa como se fosse um computador. Às vezes o computador não tem uma marca do computador, mas as peças que tem dentro dele, tipo o processador é da Intel, é muito bom. Então, é só você parar para pensar. Essas peças são boas. Pô, uma tarraxa da Gotô pra mim é a melhor que tem no mercado. Uma ponte Gotô, traste inox, que tem uma... É como se fosse uma guitarra mais vintage, só que mais moderna, sabe? Quando você fala de traste inox, eu acho muito legal para dar os bends, eu acho que ele desliza mais. Você não tem que ficar fazendo retífica sempre de traste, levar para passar pedra, assim, saca? Então, uma guitarra da MV, por exemplo, de entrada, você já leva todas essas coisas. Eu acho que é vantagem, sabe? Então, a minha dica, assim, sabe? Sei lá, eu sei que a MV é uma guitarra nacional, que talvez você queira vender daqui a um tempo. Eu acho que talvez você nem sofra com isso, porque o mercado de guitarra nacional está começando a aumentar tanto. Tem a Aslan, tem a AS, tem Dunamis, acho que é isso, Dunamis, não sei como é que fala, uma marca de guitarra. Tem outras marcas aí, então as pessoas estão começando a valorizar mais, até para vender, eu acho que a galera paga. Mas com certeza, uma guitarra importada, uma Fender da vida e tudo mais, você consegue um valor um pouco melhor
na hora de vender. Mas pensando numa guitarra segura, numa guitarra confortável, com peça boa, e uma guitarra que é fácil de, não de assistência, mas, por exemplo, você tem algum problema na guitarra, você envia pro MV, o cara vai arrumar, entendeu? Eu acho que é bem legal. A minha opinião, você pode discordar, você pode falar, cara, eu prefiro comprar uma Fender, tem mais nome, tem não sei o que, mas eu já tive muita guitarra com nome, assim, sabe? E nem sempre eu tava contente com ela. E é isso. Aí, eu não vou falar disso hoje, de pedais, de equipamento de camper, essas coisas, pedal, pedaleira, mas eu vou dar uma dica. Muita gente me pergunta sobre set, tipo, eu tenho, sei lá, R$2.000 para montar um set de pedais ou uma pedaleira, o que você me indica? Eu se fosse você, tem duas opções. Ou você partiria para um lado de comprar uma pedaleira boa, da Boss ou da Line 6, que tem muita coisa boa, ou começaria com um setzinho simples de pedal. Quer ver um set simples? Se você pegar um drive que não seja caro, o Soul Food, que é um drive muito bom. O Soul Food você tem desde um cleanzinho honesto até uma saturaçãozinha um pouquinho mais forte para você poder solar. Você tem o Soul Food, você tem os pedais da King, que são bem legais. Aquela linha da King do Blue Diamond é muito legal. Esses pedais, talvez se você comprar um Blue Diamond e um Soul Food, você tá meio que completinho aí de pedal mais em conta e com uma sonoridade legal. O RV5 eu compraria esse reverb, que é muito bom da Boss. E de delay, talvez eu pegaria ou um Nova Delay da TC Electronics, que é um delay barato. Você pega usado, aí acho que você paga uns R$800, R$900. Ele tem um delay digital muito bom. Ou você pode comprar também um DD3T, que já vem com tap tempo, que é muito legal. E aí, eu não vou falar nome, mas eu sei que tem uns emuladores que tem IR, de umas marcas mais em conta aí, que estão chegando num som bem legal. Então, só dá uma pesquisada, que talvez com 2 contos você monta um negócio desse. Pensa aí, uns R$500 do Soul Food, uns R$400 do Blue Diamond. Você pega um RV5, você acha por uns 450, 500. 2 pau, você vai gastar uns 2,5 pau, mas você vai ter um setzinho já com som massa, de você tocar em qualquer lugar, né, entendeu? Ou você já vai para uma pedaleira, já tem tudo, e daqui a um tempo você pode vender ela, ou você pode continuar com ela. Gente, eu só tô com o meu board, e daqui a um tempo eu tô querendo pegar uma Stomp de novo, para em algumas ocasiões eu levar só a Stomp. Ela tem um banco de pedais bem legal, assim, tal, já usei, e eu usaria isso. Então esse podcast é mais dando umas dicas aí de equipamento. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas eu sei que as pessoas me perguntam muito sobre esse lance de guitarra e tudo mais. Mas é isso, a dica de guitarra dependendo do quanto você tem na sua mão aí para você começar. Então se você tem menos que isso que eu falei, de 3 pau, 3,5 pau, sei lá, você tem R$1.000 para investir numa guitarra, você tem R$1.500, não se apega muito no lance só da marca da guitarra, sabe? Eu tenho uma Fender, eu tenho não sei o que. Eu conheço gente que tem aquela, como é que é aquela guitarra? Giannini Supersonic, que é um pouquinho mais barato. Eu sei que não é R$1.000, mas que tem uma sonzeira. Eu sei que tem gente que tem Tajima a Tajima de uns anos atrás aí, que era fabricada aqui, não sei o que tem um sonzão. Então assim, não procure guitarra pela marca. Agora, uma dica que eu dou pra vocês: não tem como você pegar uma guitarra, não tem como, e você falar, pô, essa guitarra aqui é animal, essa guitarra tem uma sonzeira, se você não tiver parâmetro de outra guitarra, se você não conhecer outras guitarras. Como é que você vai saber que essa guitarra é boa? Como é que você vai saber se ela tem sustain? Talvez ela não tenha sustain nenhum, só que a tua referência é só ela. Então, procure entender um pouquinho mais de guitarra, pesquisar. Na verdade, quando a gente fala de guitarra, muito mais do que pesquisar é sentir o instrumento, você ter contato com outros instrumentos. Como é que você fala que uma guitarra não tá legal? Quando você sabe que tem uma legal, quando você conhece uma legal. Se você não tem contato com o instrumento, não tem como você dar uma avaliação dessa, sabe? Então, a primeira coisa é começar a se inteirar do mundo das guitarras, pesquisar, pedir talvez se tem algum amigo, mano, deixa sua guitarra 2 dias comigo, deixa eu ver como é que ela soa, deixa eu pegar emprestado essa, entendeu? Isso é bem legal porque você vai criando referências. Não tem como você ter uma análise de bom e ruim se você não conhece.
Então, tem muita gente que fala, pô, eu tenho uma guitarra aqui que é animal, mas o dia que toca em uma melhor, fala, nossa, minha guitarra é um cocô, porque tá acostumado com uma coisa, com uma qualidade não muito legal, entendeu? Então é isso, gente. Acho que eu dei algumas dicas. Deixa eu dar uma dica legal aqui de corda. Olha que legal. Muita gente fala da Elixir e é uma corda muito boa e muito cara também. E a Montreal, que é a loja dos meus amigos lá em São Paulo, que me apoia, eles me mandam cordas e tudo mais. Eu tô com um jogo de 3 packs aqui da Elixir, eu coloquei uma na MMV e eu não curti muito, gente. Eu achei a corda, eu achei muito grossa, eu achei ela um pouquinho desconfortável, ela não escurece, isso é muito legal, mas ela perde o som, então ela meio que te engana. Eu não pirei muito em Elixir. O pessoal da Aslan, lá de Minas, o Silas, me enviou uma corda que chama Blacksmith. E eu não usei ainda, ele fala que é muito legal, eu vou colocar, é o próximo jogo que eu vou colocar na MMV, eu não usei. A corda que eu mais gostei até hoje, e quando você fala de corda, você não fala só de durabilidade, tipo a corda tá bonitona, peraí que tem uma moto aqui. Você não fala só de durabilidade, você fala de conforto, você fala de você dar um bend legal na corda e ela ser leve, a corda afinar bem, enfim. Você tem que ter, é igual a guitarra, você tem que ter parâmetro para você poder falar que uma corda é boa, você tem que ter usado outras. Ernie-Ball é muito boa e eu gosto também da corda da W, 010, eu só uso 010, tá, gente? Muita gente pergunta, que calibre de corda você usa? 010, porque 09 pra mim não soa muito, eu acho que o som é muito magrinho, e 011 tem que ter a mão do Joey Bonamassa, a mão do Albert King, do B.B. King pra tocar, porque é muito dura, assim, sabe? Pra quem toca só base e tudo mais, mas quando você tem que dar uns bend aí, você sofre. E a dica de corda é essa, Ernie-Ball ou Dario, que são cordas mais em conta, mas eu vou testar essa Blacksmith e vou ver se ela é legal. Eu sei que tem outras marcas aí, não testei, não posso falar. O que mais que eu posso ajudar vocês? Deixa eu pensar. Fonte, já, desde que eu montei meu board, eu coloquei uma fonte da Harley Benton, é isso? Harley Benton, é isso? Ou Harley Benson, não sei, não lembro, uma das duas aí. E eu tô muito feliz com essa fonte, não me deu problema nenhum. Eu sei que não é fácil de achar, ela é meio chatinha, mas depois dá uma pesquisada lá na internet. Eu sei que eles têm Instagram. Fonte palheta a vida inteira. Eu uso a palheta Dunlop, aquela pretinha, que ela é fosca na verdade. Depois ela perde o tecido fosco, né? Qual que é? Deixa eu pegar aqui. Peraí. É a Dunlop 2.0 mm. É a palheta que eu uso. Ela é bem grossona assim, só que eu peguei o jeito de palhetar com ela e eu gosto bastante. Palheta tem muito a ver com o timbre também, interfere diretamente. Fone, tô fazendo um moldado agora pra mim, só que eu tô usando o M7 de 2 drives, eu gostei bastante. Eu tava usando o da Sennheiser, que eu não curti. Um modelo de entrada da Sennheiser, ele tinha uma outra tecnologia, eu achei que ele não tinha grave. E assim, guitarra é um instrumento que é mais médio, agudo, tudo mais. Só que se estiver soando muito médio o meu fone, eu não consigo tocar confortável. Então eu preciso de um fone um pouquinho mais grave, assim. Eu gosto de... Às vezes eu sei que o fone não tá saindo a mesma coisa que tá lá no PA, mas eu sei qual que é a referência. Eu sei que no fone tá assim, mas eu sei que no PA tá um pouco mais médio, por exemplo. Então eu tô usando esse M7 porque eu acho ele legal, tá quebrando um galhão pra mim. Eu já usei o KZ, que eu acho massa, não acho ruim, acho legal, só acho ele um pouquinho desconfortável no ouvido, assim, a questão de encaixe. Ele é meio durão, assim, né? Os China que faz lá, os caras não tá muito aí não, os caras só querem vender flango. Então é isso. Cabo, eu uso o cabo da meus P10. Montreal que me dá os meus P10, mas eu tô usando bastante um da Fender, que é da cor da minha guitarra, praticamente, que eu gosto dessa combinaçãozinha aí. Eu sou meio chato, eu gosto de combinar até a estética do meu board com, sei lá, eu gosto de deixar tudo bonitinho, assim. Sei que tem gente que nem se liga nisso. Amigos, eu acho muito zoado, muito mesmo. O cara abriu o board dele e tá tudo zoado, assim, cabo pra tudo quanto é lado. Porque, cara, se você não consegue organizar... Eu sei que, pode ser que uma hora meu board fique desorganizado, mas uma hora eu vou arrumar ele. Cara, você tem que... O seu instrumento, ele tem que ser algo muito organizado para tocar. Você já tem vários fatores
que podem alterar na hora de tocar, como nervosismo, talvez um bend não subir, talvez não sei o que, talvez uma performance um pouco, talvez se você toca uma guitarra um pouco mais virtuosa, ou talvez tenha que fazer o riff, todas essas coisas você tem que se preocupar. Imagina ter que se preocupar na hora de tocar em pisar num cabo errado e ele tá chiando e tudo mais. Então a gente precisa ser um pouquinho mais profissional nessa questão de equipamento, tá? Eu tô pensando aqui, tô olhando tudo as coisas aqui, o que eu posso dar de dica pra vocês? É isso, pedalboard eu uso da Hands Case, Hands Pedalboard, gosto muito dele. Ele quebrou uma vez, o pessoal da Latam me zoou muito, quebrou a madeirinha dele, mas já arrumei. E ele é leve e ele tem o lance de você abrir ele e esconder os cabos, eu acho bem massa. E é isso. Gente, é isso. Tem muito assunto, tem assunto para próximos podcasts aí, mas eu dei um resumão aí de equipamento e dei um foco um pouquinho em guitarra. E se você escutou esse podcast até o final, pode ir lá escrever para mim no Insta. Já sei, ó, se você escutou esse podcast até o final, vai no YouTube ou se inscreve no meu canal lá, amigos. Me dá uma força, vai. Não é só ouvir o som. Se inscreve lá no canal e comenta lá no YouTube. Eu ouvi seu podcast até o final. Porque o YouTube, ele toca aqui no meu celular também quando alguém fala uma notificação, eu vejo lá no e-mail. E aí eu vou responder vocês lá no YouTube. No Instagram tem muita mensagem, mas no YouTube eu respondo. E é isso aí. Obrigado por ficar comigo até o final. E eu vou tomar uma sopinha ali, um caldo verde. Gosto muito, mas parei aqui. Eu achei que eu ia gravar um podcast de 10 minutos, já tem 26 minutos. Mas é legal, eu sei que de alguma forma eu tô passando conhecimento para vocês, eu fico muito feliz. E como eu já falei no último podcast também, amigos, de verdade, eu queria muito, e não é papinho assim, sabe? Eu queria muito poder conhecer vocês, responder cada um de vocês. Às vezes eu recebo umas mensagens, mó bonita, cara, com mó carinho, pessoas queridíssimas, mas aí eu penso assim, se eu responder um, por que eu não respondi o outro? Qual que é o critério que eu tô usando? Então, é muito difícil pra mim. Agora eu tenho um bebê, imagina eu ficar toda hora respondendo mensagem. Aí é meio complicado pra mim, mas não levem a mão, não. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Vocês são os caras que indiretamente e diretamente têm me ajudado a crescer na minha profissão. Vocês compram a minha, apostam em mim, elogiam quando tem que elogiar, criticam quando tem que criticar. Eu fico bem feliz com isso. E é isso. Vou acabar o podcast. Beijo no coração e é nóis.